Olá! A ideia de um planeta dançando à beira do abismo parece coisa de filme, né? Mas é exatamente assim que a ciência de ponta está descrevendo o nosso momento. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fundo para entender o que são esses tais pontos de inflexão e por que os cientistas estão dizendo que, olha, a gente já está perigosamente perto deles. E o nosso ponto de partida é esse alerta aqui. Foi publicado na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, por um grupo de super especialistas no assunto. E reparem bem, eles não estão falando de um futuro distante, de algo hipotético. A conclusão deles é para agora. A palavra que eles usam é emergência planetária. É isso que a gente precisa entender. O que significa essa emergência? Tá, mas afinal, o que é um ponto de inflexão? A definição oficial, a do IPCC, fala em limiar crítico. Mas para a gente visualizar melhor, pensem menos numa rampa suave e mais na beirada de um penhasco. É isso, é um ponto a partir do qual não tem mais volta suave. Uma vez que você passa do limite, a mudança pode ser repentina e, o que é mais assustador, irreversível. Então a pergunta de $1 milhão é: quão perto a gente está desse abismo? Vamos fazer um check-up rápido na saúde do planeta usando os dados mais sólidos que a ciência tem hoje. Primeiro sinal vital, a temperatura. O planeta já esquentou em média 1,1 graus Celsius acima dos níveis de antes da Revolução Industrial. Pode não parecer muito, né? 1 grau. Mas num sistema complexo como a Terra, essa pequena mudança é o combustível para as ondas de calor, as secas e as tempestades extremas que a gente vê nos noticiários todo dia. E olha, não existe mais debate sério sobre a causa disso. A linguagem do IPCC aqui é uma das mais fortes que a ciência usa, inequívoco. Ou seja, é um fato. A responsabilidade humana pelo aquecimento que a gente observa é algo cientificamente estabelecido. Ponto final. Esse gráfico funciona como se fosse o painel de controle da Terra. Ele mostra 9 sistemas vitais que garantem um ambiente estável para a gente viver. A área azul é a zona segura. A roxa é a zona de perigo, onde o alarme já disparou. E o diagnóstico é bem claro. Já cruzamos 6 das 9 fronteiras. Já saímos da nossa zona de conforto, da nossa zona de operação segura. Para essa conversa não ficar só no global, no abstrato, vamos focar no sistema que é central nesse debate todo, a floresta amazônica. Será que ela está mesmo se aproximando de um ponto de inflexão? Bom, os modelos de computador ajudam a gente a estimar esses limites. E para a Amazônia, a luz vermelha acende forte em 2 cenários. Um aquecimento global passando de 4 graus, ou um desmatamento total chegando a 40% da floresta. Qualquer um desses gatilhos poderia iniciar um processo de savanização, ou seja, a transformação talvez irreversível de grandes áreas de floresta numa vegetação bem mais seca. Ok, os modelos são importantes, mas a grande questão científica hoje é outra. A gente já consegue ver nos dados do mundo real sinais de que a floresta está perdendo a sua força, a sua capacidade de se recuperar de secas, de incêndios, essa resiliência já está diminuindo? E é aqui que a gente vê a ciência em plena ação na sua fronteira. São 2 estudos super recentes, de altíssimo nível, que olham para o mesmo problema e contam histórias um pouco diferentes. Um de 2022, só um alarme bem alto, encontrou uma perda de resiliência generalizada. O outro, de 2023, diz calma, a tendência é bem mais fraca e parece até que houve uma recuperação em algumas áreas. Isso mostra como é complexo fazer esse diagnóstico em tempo real. E esse gráfico aqui mostra o tamanho dessa diferença. A tendência que o primeiro estudo achou é quase 3 vezes mais forte que a do segundo. Isso não quer dizer que um está certo e o outro errado. Quer dizer que o debate científico está rolando agora e que o nosso maior desafio é justamente navegar com essa incerteza. Afinal, não saber o local exato da beira do penhasco torna a caminhada ainda mais perigosa, né? E enquanto esse debate sobre a resiliência acontece, tem um número que não está em discussão. 13% da floresta amazônica já foi destruída. A ciência sugere que a fronteira segura seria de, no máximo, 10% de desmatamento. Ou seja, nesse quesito, a gente já está oficialmente na zona de risco. E o que acontece na Amazônia não é um caso isolado. Claro, se encaixa num cronograma global que está se acelerando de uma forma dramática. A verdade é que a janela de oportunidade para a gente agir está se fechando, e rápido. Olhem para essa linha do tempo. Ela é assustadora. Por mais de 10 mil anos, a civilização humana floresceu num clima incrivelmente estável, o Holoceno. Agora, olhem para a pontinha direita. Num piscar de olhos, em termos geológicos, a gente saiu dessa estabilidade, cruzou fronteiras críticas e já está chegando em 1,5 grau de aquecimento. A velocidade dessa mudança é algo que o planeta não vê há milhões de anos. Isso nos traz a conclusão mais recente do IPCC, o órgão máximo da ciência do clima.
A mensagem deles não podia ser mais direta. As escolhas que a gente fizer nesta década vão definir o futuro por séculos. E a janela para garantir um futuro sustentável se fecha rapidamente. E assim, a gente chega na reflexão final. A ciência já nos deu o mapa, já mostrou onde fica a beira do abismo e já avisou que a janela para agir está se fechando. A pergunta que fica, então, não é mais uma pergunta para os cientistas, é uma pergunta para todos nós. O que faremos com esse conhecimento? A ciência descreveu o risco. A escolha de dar um passo para trás ou de continuar dançando à beira do precipício agora é nossa.